A gente vai ter que lutar com o capital. Eu costumo dizer que assim, se eu fosse ter uma missão, até falei esse dia no outro programa assim, eu gosto de propagar isso porque eu ainda acho que existe a consciência humana. Tem 3 formas de você mudar as coisas. Conscientemente, digamos que eu sou um dono de um banco, eu tenho consciência que esse modelo pode ser bom para mim, mas é ruim para a sociedade, e aí por consciência própria eu também sou um agente de mudança disso. Eu mudo por medo, tô com medo, esse troço pode desandar, vai ser ruim para mim, ou eu mudo a força, que é a revolução. Eles vão entrevistar pessoas muito mais preparadas para falar sobre revolução, né? Então eu acho assim, infelizmente a ruptura tem que haver, né? Então essa ruptura desse modelo, eu ainda propago aí a minha visão para que seja conscientemente, que a gente tenha consciência disso. Caiu no zirigundum do socialismo utópico, camarada. Eita, barbudo! O que o José Cobori tá fazendo abrindo teu vídeo, camarada? Explica aí pra nós essa história. O camarada Cobori foi no podcast Três Irmãos e fez uma fala que abriu um espaço para a gente discutir um tema que tem aparecido nos nossos programas de uma forma lateral, que é justamente a questão do socialismo utópico. E a gente resolveu aproveitar o vídeo de hoje para falar dessa história. Vem com a gente que eu te explico. Já tem um tempinho que o José Cobori foi lá no podcast Três Irmãos e fez uma entrevista que saiu com um trechinho que é exatamente esse que a gente usou no início desse vídeo. E a gente resolveu aproveitar para tratar de um assunto que tem me incomodado bastante e tem uma camaradada grande que nos assiste que anda confusa com isso, que é justamente a questão do socialismo utópico. Tem um pessoal que fica no lenga-lenga perguntando o que é socialismo, o que é comunismo, e eu resolvi aproveitar hoje para estabelecer algumas diferenças que a gente tem. A primeiro ponto de todos é a questão que o José Cobori levanta sobre essa possibilidade de haver uma mudança de sistema que seja por cima. Ou seja, os capitalistas, notando que são donos de um sistema extremamente injusto, no qual eles ficam para si, com todo o trabalho da sociedade, e a conta a classe trabalhadora fica com o mínimo necessário para que ela reproduza sua forma de vida, percebendo a grande injustiça desse sistema, resolvam eles próprios promoverem a mudança de sistema, a ruptura de sistema. E por mais, camarada, que você ache que isso é um zirigundum impossível de se acreditar, fique sabendo que a maior parte da classe trabalhadora cai nesse zirigundum. E não só cai, como o movimento dos trabalhadores da Primeira Internacional, a qual eu participei com o camarada Engels, e que teve também o Bakunin liderando ali os anarquistas, tinha como uma terceira corrente, uma das mais fortes, justamente a dos socialistas utópicos. Eu tenho falado muito isso nos últimos vídeos, mas os trabalhadores ainda estão com uma dificuldade de entender o que é esse tal de socialismo utópico. O Cobori é ótimo na definição que ele dá no início do vídeo, porque ele diz que existem 3 formas de mudança de sistema. E essas 3 formas seriam uma forma consciente, uma forma pelo medo e a outra forma, que é a forma revolucionária. É claro e evidente, tanto na minha obra quanto na obra do camarada Engels, que escreveu junto comigo, mas também escreve depois de mim, é bem claro que não existe 3 caminhos. Há apenas uma forma e um único caminho para a mudança, que é a forma revolucionária, não tem outra. E essa forma que ele chama de forma consciente é, na verdade, a forma que o socialismo utópico surgiu e se instalou na sociedade e contaminou não só a sociedade burguesa, mas principalmente o movimento dos trabalhadores. E ele começa numa vertente que tem um homem chamado Saint-Simon, que é um dos primeiros socialistas utópicos, que percebe a coisa mais óbvia do mundo. Embora eu ainda não tivesse escrito minha obra, ele já intuía e percebia de forma muito clara que havia uma injustiça muito grande no sistema capitalista, no modo de produção capitalista. E ela era evidente para ele pela forma como as pessoas, os trabalhadores, viviam e como os capitalistas enriqueciam cada vez mais. Era evidente que os trabalhadores, que eram quem fazia todas as coisas que existem na sociedade, todos os produtos, tudo que há para ser consumido é feito pelos trabalhadores. No entanto, olhava-se ali, Saint-Simon olhando a sociedade, percebia que os trabalhadores, que eram aqueles que faziam tudo, tinham para si o nada, enquanto os capitalistas, os donos das indústrias, os donos dos bancos, enriqueciam cada vez mais com o trabalho alheio. Ele ainda não sabia que era um trabalho alheio,
Mas ele sabia que quem produzia tudo eram os trabalhadores, que não tinham nada, e que os donos das empresas, que só tinham as próprias empresas, enriqueciam na medida que a maior parte da população empobrecia. Saint-Simon notava nisso uma grande contradição do sistema. E é ali que ele lança as bases daquilo que a gente vai chamar de socialismo utópico. Uma sociedade capitalista na qual se pode viver de uma forma digna, ainda que sendo trabalhador. Saint-Simon constrói uma forma mitológica, uma forma utópica, porque ele vai imaginando que seria essa sociedade do ponto de vista etéreo, do ponto de vista das ideias. E ele imaginava que, apresentando uma ideia de sociedade maravilhosa aos capitalistas, os próprios capitalistas iriam querer que a sociedade fosse desse jeito e não do jeito que era. E aí eu vou chamar agora um anarquista contemporâneo chamado Noam Chomsky, que tem uma fala maravilhosa para essa situação. Lidando com os socialistas utópicos de hoje, que são como Kobori, pensam que existe uma possibilidade de mudança consciente, de um capitalismo mais humano, no qual a força de trabalho da classe trabalhadora não seja tão explorada, Chomsky responde o seguinte. Chomsky responde a essa questão fazendo uma analogia com a situação da escravidão que precedeu ali a atual forma do capitalismo se organizar no mundo. E ele pensa de uma forma bastante razoável que não se trata de imaginar se existem bons ou maus donos de escravos. Era possível, até hipoteticamente, imaginando que houvesse algum dono de escravo que tratasse bem os seus escravizados. Mas ainda que esse dono de escravo existisse, ainda que fosse possível universalizar essa forma de ser dono de escravo para uma forma boa, isso em nada ajuda a gente por dizer que a escravidão em si, independente da bondade ou maldade dos seus escravos, a escravidão em si é algo ignóbil. E do mesmo modo, Chomsky aplica ao pensamento da sociedade capitalista. Ainda que houvessem bons capitalistas, ainda que fosse possível imaginar uma sociedade capitalista no qual todos os patrões e donos de empresa fossem pessoas boas, pessoas que não quisessem explorar a classe trabalhadora, ainda que isso fosse possível, isso não nos tira a razão de dizer que o sistema capitalista em si é ignóbil, porque ele acumula a maior parte do trabalho da classe trabalhadora na mão de uma pequena parte, uma parcela cada vez mais ínfima da sociedade. E isso por si só já é algo ignóbil. Tanto eu quanto o camarada Engels vamos chamar essas pessoas como Kobori, que seguem ali o pensamento de Saint-Simon, que imaginam que é possível, através da conscientização dos capitalistas, construir um capitalismo que seja mais humano, mesmo que isso fosse ali algo possível de ser feito, a forma como Kobori, Saint-Simon e outros socialistas utópicos que vou citar no decorrer do vídeo pensam que é uma forma romântica. Não é romântica, prestem bem atenção, não é romântica porque imaginam capitalistas bons. Eu sei que isso é algo muito absurdo da gente conceber. Um capitalista que no fundo seja uma boa pessoa. Mas o que torna esse pensamento de fato romântico é o descolamento que ele tem com a realidade. Saint-Simon e os outros socialistas utópicos, tal qual Kobori, imaginam uma sociedade etérea que existe somente no campo das ideias. Essa forma de pensar é o que torna todos esse movimento um movimento romântico. Quando a gente se antagoniza com os socialistas utópicos, eu e Engels fazemos isso ainda na nossa juventude, quando estamos ali em 1848, que existe uma grande efervescência de revoluções acontecendo, e muitos movimentos são do socialismo utópico, nós ali já tínhamos rompido com essa forma de pensar e nós rompemos ela, inclusive, filosoficamente. E vou explicar para você, camarada que está me assistindo, como foi esse processo. Para você entender isso de uma forma muito clara, você precisa compreender que desde o primeiro filósofo ali, o Sócrates, que a gente não tem muito contato, porque ele não deixou nenhum material escrito, mas a gente tem contato pelo pensamento dele, pelos seus discípulos que escreveram obras,
contendo em tese as ideias dele, que nós não somos capazes de aferir, nós aferimos somente pelos seus discípulos. E o principal desses discípulos é justamente Platão. Platão, ele é totalmente utópico, porque ele imagina uma sociedade e uma verdade e também uma filosofia a partir do campo das ideias, apartada, separada do nosso campo real, daquilo que a gente vive. Platão tenta chegar, e ele faz isso numa obra chamada A República, na qual ele imagina o que seria uma sociedade perfeita, portanto uma sociedade utópica, porque ela sai da cabeça de Platão, ela não dialoga com a realidade, ela dialoga somente com o campo romântico das ideias de Platão. Ali ele tem um dos textos, que é a Alegoria da Caverna, na qual ele defende exatamente essa ideia, que a gente aparte o filósofo da realidade, deixe ele só no campo das ideias, e através das ideias se chegue na ideia mais perfeita, a ideia mais bela, a ideia primordial, a ideia que basicamente é a história da filosofia, a busca dessa ideia tão fantástica da qual todas as outras ideias seriam um mero reflexo. Nós podemos pensar a história da filosofia que sai lá de Platão até chegar a Hegel, que é quem me antecede, como exatamente o desenvolvimento dessa filosofia romântica, apartada do mundo real, uma filosofia que existiria apenas no mundo das ideias. E eu faço uma obra, ainda viva na minha juventude, chamada A Ideologia Alemã, que eu sugiro muito aos camaradas que leiam. Ela é uma obra póstuma, enquanto eu estava vivo, ela não foi publicada. Ela só foi publicada a partir da década de 30, de 1930. Antes disso, ela era uma obra inédita. Mas essa obra, ela é a chave para você perceber como é que nós podemos entender a realidade do ponto de vista filosófico, através do materialismo histórico dialético. E é justamente essa ferramenta que eu tenho batido bastante aqui no canal. Aliás, a gente tem aqui uma playlist só tratando do materialismo histórico dialético, e a gente também, com frequência, cita um excelente vídeo da Rita von Huth, em que ela fala sobre a dialética do Hegel, a dialética hegeliana, e a gente trata exatamente sobre esse ferramental, que é um dos ferramentais mais poderosos que a filosofia marxiana, que a minha filosofia pôde legar para a humanidade. E é através do materialismo histórico dialético que eu fui capaz de entender a sociedade, não só eu, mas também o camarada Engels. Nós dois juntos fizemos essa percepção de leitura da realidade e produzimos uma obra que é fabulosa, que mata toda e qualquer dúvida, que é justamente os 3 volumes que a gente escreveu do Capital. Eu, em vida, publiquei junto com o Hegel o primeiro, mas ele conseguiu postumamente, depois que eu faleci, mas ele conseguiu organizar os outros 2. E se você fizer a leitura desses livros, você vai conseguir compreender por que é impossível essa proposta que o Cobori fez da gente modificar o sistema através da consciência dos capitalistas. Porque não é uma questão individual. É o modo de produção capitalista que gera todas as injustiças. E não tem nenhum modo da gente viver dentro do capitalismo em que isso não aconteça. Estruturalmente, Cobori, o modo de produção capitalista organiza de modo muito claro e evidente a concentração de renda de todo o trabalho da humanidade, todo o trabalho que é realizado pela classe trabalhadora, na mão de pouquíssimos burgueses. E cada vez menos a tendência do capitalismo é pelo monopólio. E a tendência da classe trabalhadora é pelo aumento. Ela vai se tornando cada vez maior na mesma medida em que a classe burguesa, a grande burguesia, a burguesia de fato, vai ficando cada vez menor. E é exatamente por isso que no Brasil 5 burgueses têm exatamente a mesma riqueza, o mesmo domínio de metade da população. Metade da população tem junta a mesma quantidade de dinheiro desses 5 burgueses. E conforme a gente permitir que o capitalismo continue se desenvolvendo, vai diminuir a quantidade de burgueses e a população, essa metade, vai ficar com cada vez menos parte da riqueza nacional. A riqueza nacional vai se acumular mais na mão de menos burgueses, enquanto que vai empobrecer esses 50% da população. Eles vão ter menos da metade no futuro e os outros 5 vão ter mais da metade. Essa questão estrutural do capitalismo
é que é o problema. De modo que não existe nenhum modo desses 5 donos da maior parte da riqueza nacional modificarem a natureza do sistema. Eles não têm como evitar que isso aconteça. Saint-Simon foi o primeiro socialista utópico, ali o precursor, que dá essa primeira ideia do socialismo utópico, de pensar uma utopia que ia ser socialista, e ela seria atingida a partir do momento em que nós dessemos a toda a população capacidade de estudo, capacidade instrumental e também o direito ao voto. Coisa que nós já atingimos na maior parte do mundo. E mesmo na parte do mundo que a gente atingiu, que a gente conseguiu colocar todas as crianças dentro das escolas e demos ali o voto universal, como que acontece no Brasil, não modificou absolutamente nada na estrutura. E isso, tanto eu quanto Engels já sabíamos em 1848, quando fizemos a obra, o Manifesto Comunista, onde a gente fazia uma diferença bem clara de quem éramos nós, os comunistas, que hoje a gente pode também se chamar de socialistas científicos, e quem eram os socialistas utópicos, aqueles que imaginavam que era possível chegar a uma sociedade justa pelo desenvolvimento intelectual ali dos capitalistas. Eu tenho um prefácio no livro que eu faço, Ideologia Alemão, em que eu critico fortemente os jovens hegelianos de esquerda, que são exatamente oriundos desse pensamento do socialismo utópico, que imagina que se a gente conseguir revolucionar o campo das ideias e chegar a uma ideia ética mais desenvolvida, os capitalistas por si só ou vão chegar nessa tal de sociedade do socialismo utópico, ou então a classe trabalhadora, tendo direito a voto e tendo acesso à educação, vai ela mesma forçar que essa sociedade entre no campo do socialismo utópico. Mas isso não acontece e nunca acontecerá, porque, mais uma vez, vou repetir, a questão do capitalismo é uma questão estrutural. A forma como o sistema se organiza não possibilita esse tipo de mudança. Agora, camarada, se você não conhecia Saint-Simon, não sabia das bases que vão dar origem ao socialismo utópico, para alguma coisa esse vídeo já lhe foi útil. Então você já sabe, né? Siga a gente nas nossas redes. Camarada, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o nosso sininho, porque isso ajuda muito. E não esquece de dar aquela curtida nesse vídeo, se você achou que ele foi útil. Porque com essa curtida, o YouTube distribui mais esse vídeo, de forma que mais camaradas vão ter acesso a esse conteúdo. É uma ajuda gratuita e nos facilita bastante. Nós também estamos na rede chinesa. Eu tenho falado isso bastante, mas nenhuma dessas redes é pública, camarada. Nós estamos em redes privadas. Isso significa que qualquer momento nós podemos ser derrubados. Por isso eu tenho insistido em que você se inscreva nesse canal daqui, porque se qualquer dos nossos canais cair, vai ser por ele que nós vamos informar a você aonde a gente vai postar os nossos vídeos a partir de então. Então é muito importante, estruturalmente para nós, que você se inscreva nessa rede daqui. E quem mantém esse canal não é nenhuma dessas redes. Quem mantém esse canal somos nós aqui do coletivo que organiza. O Marcos Comenta com o nosso trabalho e também rateamos os custos de produção, que por mais capengas, por mais deficitários que sejam, eles nos custam dinheiro e nós somos da classe trabalhadora. Ganhamos o mínimo necessário para a nossa sobrevivência. A única forma que a gente tem de manter esses programas é abrindo mão de sobrevivência. Então, camarada, se você puder ajudar a gente com qualquer contribuição, ajuda muito, porque vai ser menos sobrevivência da qual a gente vai estar abrindo mão. Ainda quero falar pelo menos de mais 3 socialistas utópicos que vão falar diretamente sobre o Cobori e outras pessoas que ainda reproduzem esse tipo de pensamento em pleno século XXI. Camaradas, eu achei que isso já estaria superado a essa altura, porque a realidade já comprovou que eles estavam errados. Mas parece que não. Vale a pena a gente falar então sobre eles. A minha forte crítica aos jovens hegelianos era justamente porque eles imaginavam uma sociedade perfeita e achavam que a gente ia chegar lá através desse pensamento ético. Quando a realidade, o modo de produção da realidade, ele se dá pela prática, pela forma que os italianos chamaram de filosofia da praxis, mas pelo modo como as coisas acontecem. E se a gente não intervir a partir da realidade,
nada do que a gente imaginava chegar a lugar absolutamente nenhum. Então, uma das coisas mais importantes na forma como a gente trabalha a realidade é ver como ela acontece pelo modo de produção real, aquele que acontece no mundo em que a gente vive. E uma coisa que é muito clara para nós é que o que define a história da sociedade, desde a Suméria até os dias de hoje, é a luta de classes, na qual existem classes dominantes e classes dominadas. E no capitalismo, a gente tem uma característica que ele tende a extremar as classes em duas. Uma minoria muito pequena, que são aqueles 5 burgueses que o camarada Cobori comentou no início do vídeo, que no caso do Brasil concentram metade da riqueza brasileira. Se eu pego os números, a concentração de riqueza só aumenta. Né? Você pegar 5 caras mais ricos do Brasil, tem a mesma riqueza que metade da população mais pobre. Tá errado, cara. Então nós somos a classe trabalhadora e nós é que trabalhamos, geramos toda a riqueza do mundo que existe. Mas essa riqueza não fica para nós. Essa riqueza se acumula na mão da burguesia, desses 5 camaradas que são donos da metade do que é produzido no Brasil. Essa realidade da luta de classes que se extrema no capitalismo é o que define os acontecimentos sociais que podem ou não vir a surgir. E para a classe trabalhadora, que é essa que tem ali metade da riqueza nacional, essa classe trabalhadora ela não tem saída dentro do sistema capitalista. Para nós, a única coisa que interessa é uma mudança de sistema. E essa mudança, ela precisa que seja pela via de ruptura, porque nós temos que acabar com a forma como a sociedade se organiza, como o modo de produção se organiza, para gerar uma forma que seja mais justa e equitativa em relação a todos nós, a qual, no mínimo, nós vamos dobrar a quantidade de renda que nós temos. Porque se você pensar que metade de tudo que temos está concentrado na mão desses 5 camaradas, se a gente conseguir romper com isso, nós vamos, no mínimo, dobrar as nossas possibilidades. Sem essa mudança estrutural, sem essa ruptura, que é a ruptura revolucionária, a sociedade tende a continuar como ela está, se concentrando mais renda, empobrecendo mais a nós trabalhadores e fazendo que nós tenhamos que trabalhar cada vez mais e receber cada vez menos. Essa realidade, ela não é dada, ela não é obrigatória de ser feita. Ela só acontece pelo modo como a sociedade se organiza. E não adianta nenhuma das formas utópicas de socialismo, de você imaginar uma sociedade perfeita, porque ela não vai ser alcançada. Não é desse modo que se desenvolve o processo histórico da humanidade, nunca foi. Ele acontece a partir dos dados reais. A única coisa que a gente pode contar é que, sabendo disso, sendo instrumentalizado para isso e tendo consciência disso, a classe trabalhadora tome para si as rédeas da situação, tome para si a história e se liberte dos grilhões que aprendem a burguesia. Não há nenhuma saída fora dessa. O que a gente discutia na Primeira Internacional era sobre essas possibilidades de ruptura. Nós, socialistas científicos, vemos que a única forma da gente conseguir fazer essa ruptura é mantendo um Estado provisório. Ou seja, nós temos que tomar o Estado, mas temos que mantê-lo para poder nos proteger dos outros capitalistas que têm os outros estados a seu favor. Porque enquanto se a gente tomar o Estado e acabar com ele, abolir o Estado, automaticamente vamos virar terra de ninguém e os outros estados capitalistas que estão a serviço da burguesia vão tomar de volta para si esse hiato, essa brecha política que a gente criou no espaço. Já o camarada Bakunin e seus anarquistas acreditavam que era possível fazer uma mudança instantânea, tomar o Estado e automaticamente aboli-lo, sem que isso acontecesse. Não houve, no registro da história, processos que confirmassem a hipótese anarquista, mas já houve vários processos que confirmaram a hipótese do socialismo científico, ou seja, uma revolução mantendo o Estado tampão, um Estado provisório, enquanto o mundo todo não se liberta dos capitalistas, da classe parasitária, a classe que se apropria do trabalho alheio, que é o trabalho da classe trabalhadora. Além do Saint-Simon, que foi o fundador do socialismo utópico, nós temos alguns outros nomes que dão voz ali na minha época ao socialismo utópico. O Charles Fourier,
que inventou uma coisa chamada falangistério, que basicamente era uma espécie de comuna que vivia em harmonia entre capitalistas e classe trabalhadora, vivendo harmonicamente, na qual a classe trabalhadora pudesse exercer sua função, ser bem remunerada por isso e enriquecer o dono das empresas, como se essas duas coisas não fossem antagônicas. Claro que os falastérios foram uma falácia, nunca aconteceram na vida real. Mas há um terceiro socialista utópico que tem presença na realidade, que é o Robert Owen. Ele cria indústrias que são suas, ele é dono das indústrias e tenta estabelecer dentro dessas indústrias aquilo que a gente vai chamar de uma forma mais socialista e comunitária. Essas indústrias, claro, não foram capazes de sobreviver ao tempo. E, aliás, os Estados Unidos teve diversas delas e todas elas fadaram em nada. Porque o modo de produção capitalista é um modo que tende a acumular toda a produção do mundo na mão de poucas pessoas. Então, se ele não rompe com o modo, aquela forma de pensamento ela é fadada ao fracasso. E o quarto camarada que a gente vai citar aqui, ele tem um pensamento que lembra muito alguém que já apareceu nos últimos vídeos. Louis Blanc, um francês. Ele acredita na parceria público-privada e na criação de empresas que seriam empresas público-privadas com a ajuda de capitalistas, mas que eram empresas nacionais, um capitalismo de Estado. E ali, dentro daquelas empresas, o lucro iria ser acumulado não em benefício de um capitalista, mas em benefício de todos. E essas empresas viveriam em harmonia com outras empresas capitalistas que seriam donas, que seriam capitalistas privadas, né? Como se fosse possível misturar os dois. E no pensamento do Louis Blanc, essas empresas privadas iriam ajudar, por uma questão racional, as outras, que eram do capitalismo de Estado, né? Do capitalismo, eram empresas nacionais, na qual os trabalhadores trabalhavam, recebiam seus salários, mas o lucro era administrado em benefício de todos, de modo a fazer um sistema de medicina que desse para todos, um sistema de incentivo de compra de casa que fosse para todos, casas populares, uma medicina popular, comida popular, um restaurante popular, enfim, tudo bancado pelo Estado com a ajuda da iniciativa privada, que, por outro lado, também teria suas próprias empresas. Esse ideário do socialismo utópico, que não conseguiu nunca se efetivar, mas que a sociedade vai dia a dia tentando disseminar ele, manter esse caminho como se fosse possível, tentando ganhar na classe trabalhadora não para a revolução e para a ruptura, mas sim para essa forma reformista de pensar o mundo. Ela vem dominando os movimentos trabalhistas desde a minha época, desde a primeira Internacional. A segunda Internacional foi bastante dominada por eles, a terceira Internacional não, mas a segunda Internacional foi bastante dominada por eles, e o Brasil teve isso de forma muito marcante, e esse é um vídeo que a gente vai lançar na próxima semana. Mas o que importa para nós, para fechar o vídeo de hoje, é que nenhum desses modelos do socialismo utópico nunca chegou a lugar nenhum. Nós conseguimos colocar em vários países de terceiro mundo todas as crianças dentro de escolas. Nós conseguimos universalizar o voto. Tudo que era a base do pensamento do socialismo utópico, que imaginava-se que com certeza, se a gente atingisse esse ponto, a gente iria evoluir para uma sociedade do socialismo utópico, aconteceu em várias partes do mundo, sem que essa evolução na cabeça deles naturais se efetivasse. E isso acontece porque o modo de produção capitalista estruturalmente não permite que isso aconteça. Os governos burgueses, os governos das democracias burguesas sempre atendem ao interesse do capital. E o único modo que a classe trabalhadora tem de ganhar alguma força, de conseguir impedir isso, é com o movimento de rua, ocupando as ruas, mostrando a força e dando aos capitalistas aquela segunda hipótese que o Cobori falou no início do vídeo, que é o medo de que a ruptura revolucionária venha de fato acontecer. Aí, nesses momentos, os capitalistas recuam, esperando acalmar os movimentos trabalhistas, e depois que os movimentos trabalhistas estão calmos, voltam a toda a carga com mais força do que tinham antes. Essa tem sido a história da humanidade e dos desenvolvimentos democráticos burgueses. Sempre se vai para esse lado. E agora que a gente está chegando no momento de ruptura
não por causa dos movimentos sociais, mas por causa do planeta, aí que está mais claro do que nunca que a tendência do capitalismo vai ser fechar todos os regimes para garantir que nenhuma revolução social aconteça e assim a forma que a gente vai ter de gerenciar o colapso ambiental vai ser a pior possível. Ou seja, o massacre total da classe trabalhadora e o enriquecimento cada vez maior das donas de empresa e, quando houver uma mudança de sistema, vai ser para um sistema ainda pior do que esse que a gente vive hoje. Nós, da classe trabalhadora, só temos uma saída, e não três, como o Cobori quis dizer no início do vídeo. E a única saída que nós temos é a saída revolucionária. Nós não temos nada a perder, a não ser um fim cruel e os grilhões que nos prendem à burguesia. Camaradas, sabendo disso, a nossa tarefa é muito clara. Nós temos que superar o capitalismo quanto antes que eles nos superem a todos. Até a vitória, camaradas! Sempre!